Olá, pessoal, começando aqui mais um episódio do podcast Fala Mais Sobre Isso, na sua terceira temporada, onde a gente trata a vida como obra de arte. Para tanto, a gente vai falar hoje do mundo imaginal de Henri Corbin, não é não, Farley? Deixar o Perfeito. Farley apresentar o nosso convidado especial de hoje. Para tanto, a gente está recebendo hoje o professor Antônio Madalena, que é professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e é doutor em filosofia e mestre em antropologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é pesquisador da obra do pensador Henri Corbin, a partir da perspectiva do seu estudo sobre a filosofia islâmica. Professor Madalena, muito grato por ter aceito o convite e pensando nessa ideia de Goethe, de transformar a vida como obra de arte, a gente poderia abrir a nossa conversa perguntando o que Henri Corbin teria a dizer sobre essa perspectiva de Goethe. E é uma honra, estar aqui com vocês, como os ouvintes. Obrigado pelo convite. Bom, a pergunta é muito boa, porque eu acho que ela se relaciona de um modo muito, intrínseco, ou seja, desde o do núcleo, eh, com a questão do mundo imaginal em Henri Corbin, né, certo? Ou seja, Henri Corbin é um pensador que deu uma nova dinâmica, um novo ímpeto para o estudo, sobre a filosofia islâmica, principalmente, inicialmente na França, né, Henri Corbin é francês. Para situar um pouco nossos ouvintes, ele é um homem do século XX. Ele nasceu no começo do século, em 1913, e veio a falecer em 1978. Infelizmente, não tem nenhuma obra publicada em português, tanto quanto eu saiba, ainda, né. E ele foi um renovador do estudo da filosofia islâmica, justamente porque ele teve uma atitude, inédita, assim, de se debruçar sobre a obra, de pensadores que não eram estudados, no cânone da filosofia ocidental, certo? Bom, voltando, né, particularmente à tua questão, que é muito boa, é muito interessante, porque eu acho que a gente pode pegar o foco justamente a partir dessa perspectiva, de Goethe, né, da ideia da vida como obra de arte. Ou seja, essa perspectiva de Goethe, que está muito inspirada, na sua admiração pela filosofia antiga, principalmente acho que o estoicismo, o epicurismo, mas não só, ela entra em sintonia muito grande com a ideia do mundo imaginal, certo? Desse conceito de mundo imaginal, mas não só, eu acho que sobretudo com uma perspectiva, eh eh, do da tradição, né, das religiões, eh, de todas as religiões, na verdade, mas particularmente no caso da tradição islâmica, né, e de todas as tradições, particularmente do mundo semítico. Aí a gente inclui o judaísmo e o cristianismo. Ou seja, eu gostaria de salientar que essa ideia da vida como obra de arte, ela é fundamentalmente uma ideia que está lá presente na filosofia antiga, mas presente em todas as tradições espirituais da humanidade. Ou seja, a ideia de que nós não nascemos prontos, hã, e que fundamentalmente a nossa vida deveria ser levada como, uma tarefa, de construir uma obra de arte. Ou seja, ao mesmo tempo, né, eh, cada um de nós, cada ser humano é um artista cuja obra é si mesmo, certo? Sim. E eu acho que essa ideia de si mesmo já traz um pouco com a ideia de da
da psicologia junguiana, e vale destacar, né, que eu sou um filósofo e antropólogo também. Eu não falo aqui como psicólogo, tenho uma grande admiração pela obra do Jung e pela obra do seu continuador, que eu acho que, de alguma forma, se aproximou, aprofundou mais essa eh esse desenvolvimento, assim, com a pesquisa de Corban, que foi James Hillman, mas eu falo aqui, sobretudo, a partir da filosofia, certo? Então, eu acho que a pergunta é muito interessante justamente nesse sentido que ela traz um enlace muito profundo para nós desenvolvermos entre alguma coisa que está presente, né, em todas as tradições espirituais da humanidade, da vida como obra de arte, né, ou seja, da ideia de que nós não nascemos prontos, e essa ideia de Goethe, de transformar a vida em obra de arte. Ou seja, isso não é na verdade, num sentido mais profundo, isso não seria uma opção, né, isso é uma prerrogativa nossa, como seres humanos. E eu acho que, nós podemos também fazer uma baliza para refletir sobre isso, no sentido de que talvez, assim, nós vivamos hoje um tempo onde, embora, de uma forma absoluta, a vida a vida humana devesse ser encarada como uma obra de arte, nós definitivamente vivemos um período onde as possibilidades de fazer isso estão quase, extintas. Hã, Porque nós vivemos hoje num mundo em que a grande tarefa, nós poderíamos dizer, é permanecer humanos, certo? Ou seja, nós vivemos, num período onde nós temos que demandar uma grande energia e atenção para a tarefa de permanecermos, continuarmos a ser seres humanos. Nós vivemos um período de grande desumanização, onde, há uma expropriação das coisas, das qualidades básicas que fundam cada um de nós como seres humanos. E eu diria que talvez a principal delas, e faço aqui uma referência à grande filósofa Simone Weil, é a atenção. Ou seja, nós vivemos um período hoje que, se caracteriza por isso, um grande desafio a permanecer humanos. E é preciso destacar aqui, e eu estava pensando, né, enquanto me preparava para o convite de vocês, em relação a essa live, que acho que nós precisamos aqui evocar a imagem do grande artista do século XX, que talvez como nenhum outro artista, já que nós temos aqui a referência de Goethe, né, certo, para pensar, Sim. o grande artista que denunciou de forma contundente e cristalina, a irrupção desse novo tipo de regime de vida, né, que nos desafia a permanecer humanos. Eu estou falando aqui, de um artista que eu acho que é referência fundamental para pensar o século XX, eu estou falando de Pier Paolo Pasolini. E gostaria de destacar que Pasolini foi aquele intelectual que, imerso na Itália, denunciou uma nova forma de fascismo. Nos anos 70, quando escreveu, inclusive, escritos que foram reunidos, porque ele escrevia esses artigos no Corriere della Sera, que é um importante periódico, e foram reunidos depois num livro chamado Escritos Corsários. E Pasolini foi o grande intelectual, o grande artista que denunciou uma nova forma de fascismo que nós assistimos hoje, estabelecido no mundo. E isso nos anos 70. E talvez a gente pudesse, então, marcar como forma simbólica do momento em que termina a possibilidade de efetuar
o exercício do nosso viver como uma obra de arte, com o brutal assassinato de Pasolini, na praia de Ostia, em novembro de 1975. Ou seja, nós temos, portanto, nós estamos em 2026, nós temos meio século de um anúncio que era ainda profético, em que Pasolini mostrava a transformação da vida absorvida pelo regime do consumismo e da transformação de tudo em mercadoria. Ou seja, à medida que nós vivemos num regime que Pasolini estabeleceu como um novo fascismo, marcado justamente por isso, eu gostaria de destacar que, para nós voltarmos e falarmos um pouco mais do mundo imaginal, do conceito de mundo imaginal, nós precisamos fazer essa referência fundamental a Pier Paolo Pasolini, uma vez que nessa transformação de toda a vida em mercadoria, nós assistimos sim hoje, né, dentro desse regime que, alinhado com Pasolini, eu digo que é o novo fascismo, nós assistimos sim a uma gumertização da vida, a uma fetichização, onde há sim, né, uma ideia da vida da vida como obra de arte, mas exclusiva de uma minoria que goza dos benefícios de todo um sistema capitalista no mundo inteiro. Não estou aqui entrando no sentido de discutir regime político, né? Porque nós temos hoje uma grande ordem capitalista no mundo que transforma tudo em mercadoria e tudo em consumo. Portanto, é perigoso falar, né, na vida como obra de arte sem estar atento a esse lugar, né, a esse estado de coisas do mundo onde nós falamos hoje, que é justamente esse regime que, de forma profética, Pasolini denunciou como um novo fascismo, que é o contrário do antigo que ele viveu, né, como italiano, durante um período de 20 anos, que era marcado por uma repressão e uma negação da vida, ou seja, um regime que era marcado pela ameaças, né, de um regime totalitário. O Pasolini marcava justamente esse novo fascismo como esse regime de transformação da vida, certo? Pelo consumismo, pelo regime de tudo como mercadoria. E por último, eu falei aqui em atenção, que eu acho que é o aspecto principal, pois Pasolini, que foi profético, não imaginava, não poderia ter esse enlace, né, imaginativo, do que veio a se constituir esse novo regime, dentro desse regime, né, esse novo modo de ser, que é regido pela digitalização do mundo, onde nossa atenção é capturada e nos desconstitui como seres humanos. Porque a ideia de Goethe da vida como obra de arte, ou seja, enraizada lá na sua admiração pela filosofia antiga, está marcada, sobretudo, pela noção de estar presente. E essa ideia de estar presente envolve a percepção de estar atento, ou seja, estar presente. Certo? Nesse caso, Madalena, a gente teria a arte, eh, paradoxalmente denunciando as dificuldades de transformar a vida numa obra de arte. Seria essa a denúncia que ele fez, por exemplo, em filmes como Saló? Sem dúvida, sem dúvida. Saló está dentro desse período das últimas obras de Pasolini, onde ele denuncia, ele expõe, né, todo
toda aquela situação, Saló, né, os 120 dias, eh onde eles põem justamente, toda essa, eh, como dizer, né, você trouxe a evocação do filme Saló, e eu falando hoje em fevereiro, de 2026, não posso deixar de evocar aqui toda a comoção agora com a questão das denúncias envolvendo lá nos Estados Unidos aquele bilionário, né, certo? Então, de novo, Pasolini, eh, como um artista genial, e profético, anunciava, mostrava coisas que, de certa forma, o mundo se espanta hoje com essas denúncias em relação ao bilionário americano lá, mas que, parece que é uma decorrência justamente da perda dessa dimensão do humano, né, onde a sexualidade é reduzida a uma coisificação de seres humanos. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas, É interessante você trazer o Pasolini, porque Saló é um filme, como você diz, de 50 anos atrás, e já fazia uma denúncia, hã, justamente assim, da mercantilização da vida transformada em objeto. hã, então o que a gente vê que é um filme muito forte, de imagens muito fortes, que inclusive nessa polêmica toda que está surgindo agora, está sendo associada a um outro filme que eu creio que você deva conhecer, que é De Olhos Bem Fechados, do Kubrick, que também eu acho que é um dos últimos filmes do Kubrick, que demonstra justamente isso, ou seja, a mercantilização da vida, a transformação do outro em objeto a ser meramente utilizado e descartado. O do Kubrick é um filme, sei lá, talvez de 20 anos atrás, mas o Pasolini é dos anos 70, né, e já havia uma denúncia disso, né. Então tem a própria arte denuncia essa dificuldade, da gente, como você colocou uma coisa muito forte aí, assim, o quanto nós precisamos hoje nos preocupar em ainda continuarmos humanos. E a arte eu acho denunciando isso. eu acho que esse é o grande desafio nosso. E como o Pasolini apontou, essa nova forma de fascismo ela é, de certa forma, sutil e suave. Ela engloba as pessoas, né, ela traz as pessoas dentro de um regime que, parece que elas estão exercendo a sua liberdade. Então é insidioso pensar que justamente, essa nova forma explora justamente, uma dimensão fundamental nossa que está lá presente justamente na ideia, eh eh eh, da nossa existência como seres humanos, ou seja, a liberdade. E, aliás, tem um filósofo interessante, que é o coreano Byung-Chul Han, que explora bastante, essa ideia de uma forma bastante acessível, assim, ao leitor em geral, essa ideia de como, nós somos, capturados através do sequestro da noção de liberdade. Ou seja, é como se, como se nós estivéssemos sendo aprisionados através do exercício, eh, livre da nossa liberdade. Ou seja, torna-se quase impossível perceber, eh, essa prisão. Portanto, voltando ao Pasolini, essa percepção de que essa nova forma de fascismo que se instaurava no mundo não se dava através de um dispositivo de repressão e morte, mas sim, de, digamos assim, entre aspas, da liberdade, certo? Da É. da eu tô
querendo voltar ou trazer o Henrique Orbán de volta, né, para a conversa, porque me parece que o que você está falando é, de certa forma, que nós estamos aprisionados em ideias pré-estabelecidas, né. Alguma coisa esse novo fascismo, né, ou o que o Farley falou também, né. Eh, e eu queria, já que você falou do Hillman e do Corban, da gente entrar um pouquinho no mundo imaginal, porque o que me parece hoje é uma dificuldade, né, de se imaginar alguma coisa diferente do que está sendo mostrado. É isso que você está dizendo? Sim, é isso que eu estou dizendo. Inclusive, a tua reflexão é importante para nós fazermos uma distinção entre imaginação e mundo imaginal, né? Ou seja, esse é é um trabalho difícil, porque, imaginação, como nós entendemos, não tem relação direta, ou seja, tem, mas não é uma relação direta, ou seja, não é um sinônimo daquilo que Corban está designando como mundo imaginaris, certo? Certo. Eh, e é interessante para ilustrar a tua reflexão, eh, que um grande pensador que eu admiro muito, que é Mark Fisher, talvez a frase não tenha sido dele, há uma disputa, talvez de Frederick Jameson, mas, ficou muito forte, eh, na perspectiva do Fischer, a frase de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E eu acho que essa frase lapidar permite ilustrar um pouco a reflexão que tu trouxe e talvez servir de porta de entrada também para a gente ir diferenciando, eh eh, essas coisas. Ou seja, a a a ideia do Fischer, né, do Jameson, com a ideia de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, mostra o quanto nós estamos capturados dentro de uma ordem de coisas que se reproduz, sem deixar margem, para a pra a imaginação criativa, certo? Ou seja, nós não conseguimos, imaginar outros cenários, certo? Inclusive, nesse sentido, preciso talvez resgatar que essa ideia de mundo, imaginal, que Corban com tanto esmero recuperou, ela diz respeito a um mundo intermediário, a um mundo entre o sensível, Sim, certo, e o mundo intelectual. Eh, e isso é fundamental para a gente começar a pensar, eh o problema onde nós estamos, né, certo? Porque, nós, perdemos essa dimensão de mundo intermediário que está justamente ligada à noção de alma, sim, certo? Então, não é por acaso, certamente, além deles terem participado Jung e Corban do Círculo Eranos lá na Suíça, perdão, Suíça. Sim, sim. onde conviviam, eh, dessa aproximação, porque justamente, aí assim, eu não sou psicólogo, né, mas assim, a pensar nessa ideia dos pais fundadores da psicanálise, Freud e Jung, que foram se afastando, justamente na medida em que Jung, que talvez assim como vocês me corrigem, mas talvez como uma figura do grande discípulo, foi se afastando do mestre, ou seja, apresentando uma outra concepção,
de uma cartografia, assim, da alma humana, da psique, que englobava essas dimensões que vieram a ser estabelecidas como aquilo que Jung vai denominar como inconsciente coletivo, a questão dos mitos, numa profundidade arquetípica, e nesse sentido talvez não seja incorreto dizer que, do ponto de vista, de uma psicologia analítica, né, junguiana, de James Hillman, a psicanálise de Freud seja uma psicanálise mais, assim, digamos, redutora, eh, de todas essas dimensões. Talvez por isso até ela tenha muito mais efetividade ou presença, né, nos grandes circuitos culturais do mundo, pelo menos ocidental, assim, do que a psicologia junguiana. Não que ela não esteja fortemente presente também, mas, assim, como um leigo, né, alguém que não é da área, me parece que há uma presença muito mais efetiva de uma leitura freudiana do mundo do que uma leitura junguiana, certo? Para não citar aqui James Hillman. Sim. Madalena, eu queria aproveitar aqui, eu vou lhe espremer bastante, porque nós leitores de Hillman, a gente cai lá, a gente está se deparando com citações do Corban, na obra de Hillman. Você poderia fazer de forma, assim, mais como é que eu não sei nem como é que eu digo, não é nem simplória, mas mais simples, né, um passeio sobre a religião islâmica, o que Corban estudava nessa religião e como a religião islâmica se depara com esse mundo imaginal. Qual a importância disso, né? Antes eu estava até conversando com o Farley sobre o sufismo, né? Onde está o sufismo dentro da religião islâmica e onde se conecta tudo com esse mundo imaginal que a gente está falando aqui. Tá, perfeito. Eh, Vou tentar responder a tua pergunta. Eh, bom, Henri Corbin, vai ser, assim, influenciado por um dos seus grandes mestres, que é Louis Massignon. Ele vai, aprofundar o trabalho inaugural do Louis Massignon, e Corbin passou grandes períodos no Irã, né, na antiga Pérsia, explorando toda a filosofia, toda a religiosidade ligada ao islamismo, certo? Então é importante fazer essa marcação, porque, assim, não dá para falar de Henri Corbin e mundo imaginal, como um conceito isolado, sem dar essa espécie de arqueologia, genealogia, de onde Corbin está pesquisando isso. E é interessante também, só para esclarecer e deixar claro, que aquilo que Corbin vai encontrar no mundo islâmico, eh, não vai ser alguma coisa, assim, que a gente pode dizer que, bom, não tem, em nenhum outro lugar e, portanto, ele encontrou ali. No seguinte sentido, que, eh, Corbin, eh, teve a sua atenção voltada para a questão da de tudo isso que vai ser o mundo imaginários, a partir do estudo, da imaginação em, 2 grandes místicos e pensadores, ocidentais, que é justamente, eu estou falando aqui do grande teósofo, alemão, Jacob Boehme e, Franz Baader. E é interessante destacar isso, que, assim, foi um grande intelectual, isso foi nos cursos desse grande pensador, desse grande estudioso, que o Corbin vai ter contato com, esse mundo da imaginação, na obra de, Boehme e Baader, certo? Eh, e,
foram então no Collège de France, na sendo aluno de, Courbet, Alexandre Courbet, que ele vai, ter contato com essa dimensão, certo? Ou seja, e que vai conduzi-lo depois, a partir do seu encontro com Luiz Massignon, a desenvolver essas pesquisas, ligadas à tradição espiritual do islamismo, certo? Eh, e, então é curioso. Inclusive, às vezes, as pessoas perguntam, assim, se Corbin, eh se converteu ao islamismo. Não, ele foi a vida inteira dele, ele continuou sendo um cristão protestante, certo? Ou seja, ele era um homem, digamos assim, religioso, um grande filósofo, e que não teve, vergonha, não teve, de desenvolver essa pesquisa. Se a gente pensar aí no contexto da França, bom, é claro que na França a gente sempre tem uma tradição de grandes estudos em todas essas áreas ligadas às diferentes tradições espirituais, certo? Se pensar no Collège de France, toda essa tradição. Mas se a gente pensar no grande cânone da filosofia, alguém que vai fazer esse tipo de pesquisa, de saída não está dentro do mainstream, né, da grande corrente da filosofia. E isso é válido ainda hoje, certo? Então, assim, é preciso destacar isso para mostrar um grande valor, da obra de Corbin, que inclusive no desenvolvimento das suas pesquisas vai, justamente quebrar uma espécie de paradigma que existia, na leitura, ocidental, que era a ideia de que com Averroes teria terminado a filosofia islâmica. E para o que Corbin faz é mostrar que, olha, a gente simplesmente não estava, a gente estava ignorando partes do mundo. E quando a gente vai estudar essa parte do mundo, a gente vê que sim, tem toda uma corrente de filosofia lá que nunca parou. E aí sim, os grandes autores que Corbin vai se debruçar, para citar alguns aqui, Suhrawardi, Mullah Sadar, Ibn Arabi, ou seja, autores que até hoje, assim, se a gente entrar num numa sala de filosofia, são autores ainda pouco estudados, muito menos do que mereceriam ser, certo. Madalena, voltando um pouco a essa questão do Harley, eh, como ele disse assim, a gente tem vários livros do Hillman onde ele fala sobre essa questão do mundo imaginal. Mas, na filosofia islâmica em si, né, não pegando o que a psicologia puxou para trabalhar dentro do campo da psique, no pensamento realmente islâmico, porque eu gostei de uma fala sua anterior, que você faz uma diferença entre a imaginação e o mundo dos imaginares. O que é, dentro da filosofia islâmica, esse mundos imaginales e por que que ele não se confunde com a ideia de imaginação? Tá. Eh, Bom, ele não se confunde com imaginação, por 2 motivos. Um primeiro, assim, mais simples, é que historicamente no Ocidente, a imaginação foi desconstituída, certo? Por exemplo, tem uma expressão que agora eu não lembro de quem que a imaginação é a louca da casa. Eh, então, nós temos um longo percurso histórico no Ocidente de desvalorização da imaginação como poder criativo, certo? Eh, e a partir disso, a gente vê uma grande confusão entre termos conceitos diferentes, como imaginação, fantasia. Aliás, muitas vezes imaginação é reduzida à fantasia, eh, imaginário, imaginário como uma ideia, sendo bem
breve aqui, como de representações, certo? Representações tanto individuais como principalmente sociais, culturais, que nós temos. Então, por um lado, tem essa desvalorização, do termo, do conceito de imaginação. E a propósito, me lembrei aqui, para quem estiver interessado, eu acho que tem um livro um pouco difícil, mas está em português e é muito bom, eh que é de Gilbert Durand, certo? Sobre justamente, esses conceitos, e Gilbert Durand, que foi sim alguém que, conviveu inclusive com Henri Corbin, né. Então um pequenininho livro de Gilbert Durand, que, no momento me falha o título, o nome do título, mas eu daqui a pouco recordo. É um livro pequeno, de 100 páginas, mas muito profundo, que está disponível em português, e que trabalha muito sobre o esclarecimento de todas essas confusões epistemológicas da tradição da filosofia ocidental. Por um lado é isso. Por outro lado é no segundo sentido que eu fiquei de falar, entrando mais propriamente, é de novo, ou seja, uma vez, um Corbin interessado, desde lá suas aulas com Alexandre Corret, sobre a imaginação, sobre a potência da imaginação em Jacob Boehme Bader, ele vai, explorar isso no contexto do mundo islâmico. E ele vai encontrar lá, de uma forma, muito forte, a ideia desses 3 mundos, de um mundo intermediário, que é justamente aquele mundo que seria ligado a essa relação entre um um plano intelectual e um plano sensível. E justamente um plano que é aquele que nos torna aptos de ser, participantes, e aí fazendo uma conexão com a frase do Goethe, participantes, desse cosmos. E esse é o sentido talvez mais profundo da ideia de nós sermos artistas. A ideia de que nós somos chamados a participar criativamente desse universo, como seres humanos. Isso é alguma coisa que está profundamente presente, em todas as tradições espirituais do mundo, da humanidade. Tanto é assim que eu gostaria de destacar que talvez um bom lugar para nós brasileiros começarmos a estudar aquilo que Corbin fala de mundo imaginal, é a gente se desdobrar com atenção sobre os nossos povos originários, certo? Ou seja, sobre a tradição do xamanismo. Nós brasileiros, né, mas não só no Brasil, ou seja, todos os lugares onde ainda há a presença de povos originários, temos essa possibilidade. Aliás, há um livro belíssimo que é A Queda do Céu, né, do Davi Copenau, publicado primeiramente na França e depois traduzido para o Brasil, porque foi, em parceria com o etnógrafo, Albert, né. Eh, É um livro fundamental, ou seja, é importante trazer essa essa referência, para a gente não ficar pensando que alguma coisa está lá num lugar e não está em outro, ou seja, nós como brasileiros, temos essa possibilidade, sim, de nos aproximarmos mais, justamente através dessa rica tradição espiritual, que está presente no Brasil, ainda, através dos povos originários, certo? Eh, então, assim, eh, reconectando tudo, quando a gente fala em Pasolini, aquilo que Pasolini profeticamente anunciava, em 1975 como um novo estado geral para o mundo, né, uma nova forma de fascismo, os nossos povos originários no Brasil, de alguma forma,
sempre sofreram, né, certo? Ou seja, eles sempre tiveram que lidar com essa desconstituição dos seus mundos, pelos regimes invasivos, né, de uma ordem que os explorava, e os dizimou em grande percentual. Mas, essa tradição continua presente no Brasil. Para falar aqui, eu citei Copenau, aí nós temos hoje um grande reavivamento, eh, certo? E não posso deixar aqui de citar Ailton Krenak, né, mas, ou seja, nós temos uma revalorização da tradição dos povos originários, que talvez seja a melhor forma, para um brasileiro começar a se aproximar. E talvez até seja uma questão interessante de pesquisa para um futuro, né, para pesquisadores, fazer essa aproximação, que está aí potencialmente, no horizonte, certo? Eh, quando, o xamã, o xamã dentro de uma nação, dos povos originários, faz um processo, ele está em processo de ida aos mundos espirituais, ele está justamente, fazendo uma travessia e ele, está em contato com essas dimensões de um mundo intermediário, né, de relações entre, diferentes níveis do ser. É interessante pensar nisso, certo? Porque eu acho que vale sempre destacar isso. Talvez o melhor lugar para nós estudarmos, o que Corban está chamando de mundos imaginários, seja como brasileiros, dedicarmos atenção, e valorizarmos, né, e filosoficamente um trabalho que vem começando a ser feito, no Brasil, que é de valorizar sim a tradição espiritual e filosófica dos povos originários. Ah, é muito 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 bonito isso que você falou, porque me veio aqui em mente uma expressão que a gente, pelo menos eu não me lembro onde eu li, disse que o xamã é aquele que sabe o caminho de ir e principalmente o de voltar, né. Ele vai para esse mundo imaginário e volta com alguma solução para a tribo, para as pessoas que estão ali ao lado dele, ou sobre a responsabilidade dele, se a gente pode dizer assim, né. É muito boa a tua lembrança, é muito boa, porque é isso, a questão não é apenas de ir, mas de saber voltar, e por isso que o xamã é o xamã. Ou seja, ele está dentro de uma tradição onde ele é iniciado, certo? Eh, e eu até recordo de uma passagem do A Queda do Céu, onde Davi Copenau fala justamente isso, de que, ele estava tendo sonhos como criança e, eh, ah, acho que foi o seu padrasto, um homem mais velho, que diz que ele, se quisesse, viria a ser, no futuro, um xamã. Ou seja, aquilo que eu destaquei como exercício da liberdade, que é um fundamento nosso como seres humanos. E essa ideia, não tanto de ir, mas como de voltar, certo? Porque, por diferentes motivos, às vezes as pessoas vão, mas não conseguem retornar, né. Ou seja, esse acesso a esse mundo, como seres humanos nós fazemos, muitas vezes, em sonhos, certo, que também é uma dimensão desvalorizada. É curioso aqui eu evoco o grande cientista brasileiro Siddhartha Ribeiro, que tem um trabalho super importante de, trazer a revalorização de 2 coisas básicas para existir como seres humanos, que é o sono e o sonhar, né. Ou seja, antes de sonhar é preciso dormir, é o sono. E nós como civilização, perdemos um pouco isso, que é alguma coisa tão relevante para existir, o direito a um bom sono, que é condição de possibilidade para sonhar, certo? Nesse sentido, né, que estamos falando. Então a tua frase é muito interessante, porque mais do que ir, é preciso ter o caminho de volta, certo? E o xamã é dentro de uma nação, né, eh eh eh,
originária, aquele que tem o conhecimento, né, esse know-how de todas essas, esse saber, certo? Que é um saber fazer, um saber técnico que envolve técnicas, né, certo? Sim. Essa frase que o Madalena citou, eu também não sei de quem é, que ele diz assim: "A imaginação é a louca da casa", né. Sim. Mas eu me lembro que aparece muito no contexto, dos primeiros estudos sobre a história da loucura já na Idade Moderna, com o advento da ciência moderna e tudo mais, com o advento do entendimento do mundo a partir da razão e não mais da religião. A gente está falando aí da virada do século XVII para o século XVIII. Então a imaginação se torna louca da casa, o próprio Machado de Assis no O Alienista? Alienista, sim, tem uma frase que ele diz assim, que fora da razão só a loucura, né, ou seja, a razão é que define o sujeito. Aí eu lembrei do o Jung, nas viagens que ele faz à África, ele diz que é um momento que ele conversa com o xamã de uma tribo, e olha o confronto de saberes, né, e o xamã diz a ele que eles não sonham mais, porque agora quem sonha é o inglês, Isso. né, tu lembra na Memórias e Reflexões ele conta. Quer dizer, aquele saber, aquela conexão com o mundo foi tomada, né. Quer dizer, o inglês, entre aspas, civilizador, é uma palavra muito perigosa, mas que traz aquele pensamento racional europeu e se confronta, o domínio não é só o domínio político, o domínio da alma, é o domínio do pensamento, cara. Quer dizer, o xamã ele não sonha mais. E aí é o que o Madalena está falando, assim, uma necessidade da gente resgatar isso também, né. Isso. Acho que é um pouco essa ideia, né, abre até muito dentro do que a gente está conversando, dessa da frase do Siddhartha Ribeiro, não é isso? Sim. De como resgatar esse sonhar. E enquanto ele estava falando, eu até faço uma pergunta a ele nesse sentido. A mística, porque o sufismo é a mística islâmica, né, o pensamento místico islâmico. A mística foi o grande aquele que guardou essa perspectiva ainda de uma relação mais profunda com esse mundo espiritual, com esse mundo imaginal. Seria isso, Madalena? Hã, bom, eu preciso fazer algumas observações sobre a tua fala. O sufismo é uma das vertentes da mística islâmica. Não é a única, ou seja, quando a gente fala em mística em qualquer tradição, a gente está entrando num campo, que é delicado. Porque, assim, geralmente a gente fala de mística como se fosse uma coisa, assim, a mística, né, como com esse o artigo "a", mística. Então, assim, o sufismo é uma das tradições da mística islâmica, inclusive, assim, Henri Corbin vai desenvolver um grande livro através de, estou falando aqui em português, da imaginação criadora em, Ibn Arabi, que um mestre sufi, considerado talvez o maior de todos os mestres, né, certo? Mas assim, existem grandes e variadas tradições de mística dentro para ficar só no mundo islâmico, lá, né, então nós não podemos falar da mística, a mística islâmica. Eu não gostaria de entrar nesse campo, porque eu acho que desviaria um pouco a nossa linha, né, porque traria grandes ações. E por outro lado, ou seja, hã, ainda talvez pegando algum aspecto da tua fala, em se tratando de mundo islâmico, mundo árabe islâmico, a gente não pode falar, com de de alguma dimensão da mística, como se ela fosse dissociada, de outras dimensões, da dimensão da filosofia, e da dimensão da prática da vida, religiosa,
eh, islâmica. Ou seja, essas coisas estão todas integradas em diferentes graus, em diferentes ênfases, para ficar aqui no que nos diz respeito aos pensadores, filósofos do mundo islâmico, tá certo? Mas elas não são, dissociadas. E para voltar ao nome do grande, mestre Ibn Arabi, eh, que diz que toda a sua obra é um comentário ao Corão, certo? Então é interessante isso, né, que aquele que é considerado grande mestre, maior dos mestres, sempre destacou isso, a sua a sua, eh a sua enraizamento, certo? A tradição e a religião islâmica. E é interessante pensar nisso porque, eu acho que, assim, nesse mundo hoje, nesse regime de vida, a gente vive num mundo que é muito abstrato, certo? E as coisas são muito dissociadas umas das outras. E, e e justamente quando a gente fala nessas dimensões de mundo imaginal, eh, que efetivamente, talvez no exercício de uma vida como obra de arte, é estar presente, certo? É estar presente a nós mesmos, ao outro, aquilo que nós fazemos. É algo bastante raro hoje, porque nós estamos sempre, com o nosso tempo sendo raptado, né, pra não dizer que aquilo que Goethe destacou, faz parte de uma tradição de exercícios espirituais, lá da filosofia antiga, que entra em sintonia com toda essa tradição que nós estamos falando aqui do mundo islâmico, ou seja, alguma coisa que nós temos que desenvolver. Porque a nossa atenção no estado ordinário, ela é dispersiva. A dispersão é um elemento constituinte do ser humano. O problema é que nós vivemos hoje num regime de mundo, esse regime que Pasolini destacou como novo fascismo, que absolutamente exerce um domínio sobre isso, ou seja, nos fazendo mais e mais dispersivos, mais e mais seres que, não sentem a passagem do tempo. E o tempo é o tecido de que a vida de cada um de nós é feita. Ele é o elemento mais importante, certo? Nós estamos vivos porque nós estamos aqui, né, tecendo esse tecido que nos constitui, que é o tempo, né, o tempo do nosso viver. Então, a frase de Goethe é genial nesse sentido que, ela permite nos pensar, esse sentido universal presente em todas as tradições espirituais do mundo, e aí a tradição espiritual da filosofia como modo de vida, que foi tão bem, pesquisado pelo filósofo Pierre Hadot, que inclusive, escreveu um livro, né, sobre que está publicado em português, Não se esqueça de viver, que é justamente sobre essa dimensão, da dos exercícios espirituais, da filosofia como uma prática de exercícios espirituais ligadas ao desenvolvimento pleno da atenção, certo? E, como eu falei, em todas as tradições espirituais do mundo, a gente vê, por exemplo, no budismo, certo? Que destaca de forma tão enfática a questão da atenção, certo? De estar presente. Então é isso, de certa forma, todos esses nossos autores estão apontando uma mesma coisa que, nós perdemos no horizonte desse nosso viver hoje, certo? Eu tenho aqui um trecho de um livro, do Henri Corbin, está publicado em espanhol, como eu disse, Corbin não tem obras, publicadas em português, que eu saiba até agora, certo? E que talvez, fosse o caso de eu fazer uma pequena leitura traduzindo do espanhol para o português, é um parágrafo um pouco longo, mas, se nós tivermos tempo, Temos, porque com certeza. daria para pontuar algumas coisas. Eh, Primeiro o título, do livro, eu trago aqui a tradução em espanhol, eh vou fazer diretamente em português, certo? Para a Tá. gente não perder tempo também. Então, a tradução, em português seria corpo espiritual e terra celeste, certo?
o título já nos chama a atenção, né, já nos, já faz um deslocamento em relação a aquelas coisas que habitualmente a gente, pensa ou subentende, certo? Porque o título é justamente esse: Corpo espiritual e terra celeste, certo? E eu destaquei um pequeno trecho aqui na página 103 dessa edição, que talvez a gente pudesse ir, abordando aqui de uma forma talvez de, focar, estritamente, naquilo que, de certa forma, eu acho que vocês, me demandaram, certo? E aí, a gente poder explorar um pouco mais isso, tá? Então eu vou lendo e vocês podem fazer interrupções e eu vou comentando algumas coisas, tá? Tá bom, fica à Então, vontade. eh, Corban escreve aqui na página 103, assim, pois, nos é oferecido um universo triplo, um universo inteligível, um universo sensível e, entre ambos, esse intermundo, que, aprendemos a denominar, recorrendo ao latim, de mundus imaginalis, termo que traduz literalmente o árabe alam al-mital, alam-mital. Quando Suhravardi interpreta a ideia arquétipo platônica como o anjo de uma espécie, considera que esse anjo é uma essência absoluta que não é nem o universal lógico, nem o singular sensível, senão que possui por si mesma uma unidade, uma individuação própria. É interessante perceber aqui nessa primeira frase, nessa primeira parte desse parágrafo, que, Corban tá falando do trabalho dele, de, eh bom, dar um nome, né, para esse termo, para nós, e aí ele recorre ao latim, mundos imaginários, para diferenciar justamente dessa questão de imaginação, né, ou seja, a imaginação vai estar dentro disso, imaginação mas não se reduz a isso. E por outro lado, eu acho que a gente pode falar de uma cartografia do real. Nós, a partir da constituição da ciência moderna, e da filosofia moderna, a partir da de Galileu e Descartes, nós excluímos essa dimensão do mundo intermediário. Nós passamos a fazer uma conexão, única e direta entre aquilo que ele diz aqui, o universal lógico, certo? E o singular, né? Sensível, certo? E nós perdemos essa dimensão. Então, Corban está aí destacando justamente, ou seja, alguma coisa que não foi esquecida no mundo, islâmico, certo? Certo. Bom, vou continuar então. Como pode nos manifestar como tal uma essência semelhante? Nem no nível do conceito, nem no nível do concreto sensível. É interessante isso, porque assim, esse é um desafio, ou seja, nós, podemos e devemos estudar, né, a respeito dessa dimensão, mas a gente precisa ficar em guarda que ele não vai se reduzir àquilo que é o conceito. Ou seja, eh, portanto, até esse trabalho, né, parece assim: "Ah, por que que ele vai lá no latim buscar esse termo mundos imaginados?", certo? Porque a linguagem é uma coisa fundamental, de nós existirmos como seres humanos, certo? E os conceitos envolvem linguagem, e é interessante essa reflexão dele: "Olha, nós vamos fazer esse caminho, mas temos que ter cuidado para não ficarmos, achar que o conceito substitui a coisa. Nós precisamos ir em busca de conceituações, mas é preciso tomar cuidado, inclusive porque nós estamos falando de alguma coisa que, foi excluída dessa cartografia, moderna, contemporânea, do real. Ô, Madalena, aproveitando aí, então assim, entrar nesse campo
exige mais do que simplesmente estudar o assunto, exige, hã, a criação de um novo termo, exige a criação de um novo olhar, exige um novo método, porque assim, o método como você está colocando, o conceito é algo abstrato, né, e você teria, por exemplo, o objeto concreto, o fenômeno no mundo, mas o Corban propõe um mundo intermediário. Então, eh, a impressão que me dá é como se ele estivesse dizendo o seguinte: "Olha, as nossas categorias não dão conta disso aqui, nós precisamos de inventar outras categorias para olhar para isso aqui". Seria isso? Hã, bom, a tua fala me lembrou Jung, né, no pouco que eu conheço, ou seja, eu acho que, assim, tu pode me confirmar isso, Jung teve bastante dificuldade, tanto quanto eu lembro, por exemplo, o conceito de inconsciente coletivo é passível de risada por quem não compartilha de uma visão, de uma generosidade de olhar para aquilo que, Jung está apontando. Não sei se concordaria comigo, para a gente fazer um aporte com alguma coisa que nos é mais próximo, certo? Né? Sim. É porque veja, a minha preocupação que eu acho muito interessante, é assim, o método em si de estudo, ele é o caminho, a própria palavra método significa caminho, mas ele também é um constrangimento. Eu Ele é vejo o muito que o método me permite ver, percebe? O Jung ele explicava muito isso quando ele falava da questão do inconsciente, ele usava o Arley deve lembrar disso, não sei se você conhece, ele usava a metáfora da luz. Ele disse: "Olha, se você observa a luz por um método, ela é onda. Se você observa por outro método, ela é partícula, mas o fenômeno é o mesmo", né. Então a pergunta que eu lhe coloquei em cima do trecho que você leu, é como se esse mundos imaginários estivesse exigindo de nós um outro olhar para a gente realmente, a perceber o que ele é. Que se a gente tentar encaixá-lo dentro das categorias de pensamento mais utilizáveis, é como se a gente na realidade não visse, não desse conta dele. Não sei se bom, seria por aí. isso é justamente o que eu referi pelo termo uma cartografia do real, Sim, certo? Eh eh, por exemplo, vamos supor que você vá pela primeira vez ao Rio de Janeiro, certo? Para ficar numa cidade, ficar termos bem concretos. Eh eh e você queira, você tem um mapa do Rio, certo? Mas esse mapa, que é aquilo que você, não conhecendo a cidade, tem da cidade, eh exclui, ou seja, o mapa não apresenta algumas coisas, certo? Eh, bom, você tem aí uma discrepância entre o real, que é a cidade, e o mapa, que é a representação. Então, quando eu disse cartografia, é exatamente isso. Ou seja, nós passamos no Ocidente a fazer um mapa do real que exclui significativas porções dele. sim, E voltando à tradição de sabedoria dos nossos povos originários, não é por acaso, não é gratuito que, muitas pessoas, digamos, não falar a maioria, eh não tenham nenhuma dimensão do que eles estão falando quando eles falam de dimensões sutis, da vida, certo? Ou seja, aquilo que não apenas o xamã, mas, ou seja, a né, aquilo que constitui o mundo de uma nação originária. Você tá é um problema de de representa de não s representação é uma palavra complicada, né, mas assim, dessa discrepância entre, o real e, o mapa que nós fazemos dele.
certo? Eu evoquei aí, no meu papo conhecimento da psicologia, o conceito de inconsciente coletivo, que tanto quanto eu lembro, e por isso que eu pedi a confirmação, ele é passível de risada porque alguém que não compartilha, né, dessa visão e dos conceitos que Jung trouxe. Ou seja, eh do que ele está falando quando ele fala de inconsciente coletivo? Esse é um conceito vazio, porque, né, ou seja, não tem nada que entre nele, não existe isso. Isso foi, né, bom, quando você por isso que eu falei inclusive da questão, ou seja, de uma generosidade epistemológica que você passa bom, deixa eu olhar um pouquinho mais com isso, talvez isso daqui esteja trazendo alguma coisa que eu não sei, né, ou seja, ah, que aliás é uma expressão difícil de ser usada, no mundo acadêmico, né, a o exercício dessa coisa vital que é a ignorância, né, a ignorância como princípio da gente buscar o conhecimento que está lá na origem da filosofia, certo, né. Os deuses, pensando aqui em termos da filosofia, os deuses não precisam de filosofia, porque são sábios, né, e, portanto, a filosofia é para aqueles que se dão conta, nós humanos, mas não tanto todos os humanos, porque há um tipo de humano que acha que já sabe, né. E talvez um dos problemas da nossa configuração hoje desse mundo, é que as pessoas estão tão imbuídas de, não apenas achar, mas de impor a sua o seu real às outras. Então, é um fenômeno interessante que acontece hoje no mundo, muito triste, é de pensar nessa questão da exclusão do outro, né, ou seja, ele passa a não existir e mais do que não existir, ele passa a ser visto como um inimigo. Eh, bom, eu estou aqui explorando, desdobramento justamente desse empobrecimento de mundo que nós vivemos, aquilo que Pasolini, apontava como um novo fascismo. Tranquilo. A citação não acabou não, né? Não, não acabou. Mas vamos lá. Bom, querem ainda? Vamos lá que o negócio tá bom. Tá. Aí, continuando então, né, nem no nível do conceito, nem no nível do concreto sensível. Estamos, pois, defronte a uma teologia sem teofania? Em absoluto, dado que as formas e os lugares da aparição do anjo é o que constitui precisamente o mundos imaginários. Tanto se trata de uma visão em sonhos, como do estado de meditação contemplativa imaginadora, né, e intensa. Assim, pois, este mundo imaginal não tem nada de real nem de fantasmagórico. Tem sua realidade própria, por direito próprio, e isto sem nenhuma dúvida, e isto é, sem nenhuma dúvida, aquilo que esquecemos no Ocidente, desde que se perdeu, a batalha a favor da alma do mundo. Então olha só, né, eu paro por aqui, essa ideia de alma do mundo que está tão presente lá na filosofia antiga, em Goethe, é a ideia de um cosmos sagrado, onde nós somos, não espectadores, mas participantes. Ou seja, a ideia da vida se transformar em obra de arte, fundamentalmente dentro das tradições espirituais, principalmente essas do mundo semítico, né, falo aí na ordem judaísmo, cristianismo e islamismo, é a ideia, sim, de que nós somos colaboradores de um poder criador, de um poder divino. É essa ideia que está fundamental, presente nessas tradições. Ou seja, nós somos copartícipes, nós somos criadores, nós somos chamados a participar criativamente, né, e misteriosamente dessa teofania que é esse lugar de existência que é o mundo, certo? O que nós fizemos foi reduzir o mundo, né, a esse pacote de coisas. E um pacote de coisas que passou a nos incluir. Nós somos coisas no mundo, nós
estamos nos tratando como coisas. Então, a partir dessa perspectiva que eu disse que o grande desafio hoje é a gente permanecer como humano, porque essa desumanização, não se trata mais daquela dos regimes de opressão, de violência, de poder da morte. É aquilo que Pasolini chamava como a transformação dos modelos de vida, guiados pelo consumismo. Eh, então é interessante isso. Nós e aí os artistas como antenas da raça, naquela concepção de Ezra Pound, né, o poeta Ezra Pound disse, né, eh eh eh, isso, né, na tradução dos irmãos Augusto, né, Augusto de Campos e Haroldo de Campos, que o artista é a antena da raça. Então, há uma profunda unidade e um abraço aí, através do tempo, entre Goethe e Pasolini, certo? Eh, mostrando isso, certo? Bom, Então a eu a arte então não só denunciaria essa necessidade de sustentar, ou seja, de defender ou tornar-se humano, mas também apontaria o caminho para isso. não, eu não estou falando de arte, eu estou falando do ser humano como um artista, ou seja, de uma tarefa fundamental que nos constitui como seres humanos. Eu não estou falando de arte, porque aí nós entraremos em outro campo, sobre, eh ou seja, de fato, como grandes artistas e intelectuais, né, ou seja, porque não necessariamente um grande artista precisa ser um intelectual, mas no caso dos nossos 2 aqui, Goethe e Pasolini, nós estamos falando de 2 grandes artistas que foram grandes intelectuais, certo? E eu estou destacando essa dimensão, né, do ser humano como uma obra de arte que tem a tarefa, o exercício de ser um artista de si mesmo, dentro desse eixo. Ou seja, nós nós não nascemos prontos, nós não somos aquilo que nós pensamos, né, e sabemos de nós, e esse é um grande fator de alegria, certo? Essa tarefa da gente, se descobrir, certo? E que talvez leve justamente a essa dimensão da mística que tu evocaste, o certo, né? Porque nesse percurso há um esvaziamento de nós mesmos, numa descoberta de alguma coisa que nos constitui, mas que a gente não consegue nem conceber. Infelizmente, essa dimensão de nós como artistas, que eu destaquei aqui através de Pasolini, está de alguma forma erradicada, porque hoje o grande desafio nosso é permanecermos como humanos, certo? Nós vivemos hoje num mundo em chamas, certo? Eu acho que a gente tem que ver aí o colapso, da natureza, colapso de todo o sistema, mas quando Pasolini aponta essa dimensão, de um novo regime de vida, de um novo fascismo que se apresenta de uma maneira suave, e envolvente, através do poder do consumismo, reduzindo nós a mercadorias, ele está apontando sim a ao desafio, que é esse. Ou seja, se a gente olhar hoje o que acontece no mundo, eh, tipos de crimes que acontecem, e aí eu aqui no Brasil não posso deixar de destacar o absurdo do crescimento dos números de feminicídios, certo? Eh, a gente vê que assim, eh nós temos sim esse desafio de permanecermos humanos, porque nós assistimos, a a um colapso do humano. Ou seja, esse é o grande desafio, permanecer humanos. Eh, diante do embrutecimento, eh da banalização da vida, eh, de todo o império das trivialidades que passaram a constituir o nosso horizonte ordinário de vidas. Maravilha, beleza. Foi nesse sentido que eu perguntei, assim, que eu sei que o termo arte é muito complicado, principalmente definir o que é arte hoje,
mas foi no sentido, assim, de autores como Pasolini, como Goethe, como Kubrick, que foi citado também, ou como outros filósofos, são aqueles que não só denunciam essa perda da humanidade, como a necessidade ou o caminho para retomar isso, né, para Tá. reconquistar esse olhar mais humano sobre o mundo. São questões bem interessantes e vários autores que foram citados Pois é. hoje, né. Bom, continuo com o parágrafo aqui? Temos tempo? Vamos lá, vamos dar mais um. Esse último que você falou, você trouxe nas palavras do Henri Corbin, o que Jung define como psique objetiva, só para dar esse É essa interessante, é informação. justamente isso, né. Eu evoquei aqui como leigo, porque eu não sou psicólogo, ao contrário, acho né, de vocês que vêm desse campo e me demandam isso, com propriedade, ou seja, não mas assim, eu lembro que o conceito de inconsciente coletivo é um conceito que é passível de riso, né, por quem não compartilha. E não tem essa cosmovisão da vida. É, exato, né, ou seja, olha, para que eu preciso desse conceito se eu tenho um operador aqui que é um outro conceito, que é muito mais, simples, e seguindo o princípio da a homologação da ciência como forma, hegemônica de conhecimento, certo? Você busca uma simplicidade, mas uma simplicidade que muitas vezes nos levou a esse caminho de, construir cartografias pobres do real, certo? Pois é. Eu trouxe essa informação, porque eu acho que, no livro do Kingsley, né, do Cadafalque, que foi essa semelhança que uniu, que aproximou o Corban de Jung para ele estar nos Eranos, né, desse mundo intermediário, né, dessa coisa que ele fala como mundo intermediário e o Jung fala da psique objetiva, né, que é do mundo imaginal. Acho que sem dúvida sim, né, inclusive, assim, para o nosso ouvinte aqui, assim, eu acho que a própria ideia lá dos encontros do Círculo Eranos era a ideia de pensadores, singulares que estavam, fazendo suas pesquisas, eh, fora desse eh, desse campo hegemônico de saber, do cânone ocidental, certo? E aí, para ficar nos 2 citados, e o Jung e o Corbin, acho que seria isso, né, certo? Dá mais uma palhinha aí do Corban pra gente? Tá. Agora é uma parte bem interessante, porque ele diz o seguinte: "Uma vez perdida essa batalha, a imagem, com maiúscula, é presa de todas as degradações, de todas as, erros de uma imaginação que perdeu seu eixo orientador e, com isso, sua função cognitiva. Olha só, a ideia de imaginação como função cognitiva. Não é por acaso que o grande crítico desse regime de vida, que nós vivemos, que foi o Mark Fisher, destacou isso nessa frase de que era mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, porque, nós estamos, totalmente presos dentro de uma ordem de coisas, né, que não nos permite exercer, essa função da imaginação, essa função cognitiva dela, certo? Ou seja, eh, essa frase do Corban, ela vamos nos colocar num olhar, diverso, ela pode ser passível de riso. Como a imaginação ter função cognitiva, certo? Embora precise destacar também que todo um desenvolvimento da ciência, e de filósofos da ciência, trataram de recapturar esse lugar da imaginação como função criativa no trabalho do cientista, certo? Porque, nessa exclusão desse mundo intermediário,
parecia que o trabalho, científico se resume a esse trabalho de, se debruçar sobre o mundo sensível, né, sobre essa diversidade do múltiplo, para chegar a um conceito, que é um operador lógico e, portanto, universal, que permite, lidar de uma forma mais econômica com isso. Que não deixa de ser o que o mundo moderno desenvolveu, certo? Ou seja, se a gente pensar, e lá acho que Francis Bacon foi quem trouxe isso de forma tão, notável, né, ou seja, explicitamente a ideia do poder, ou seja, conhecimento, poder na ciência. Controle, é, e é tudo isso que nós passamos a ter. Inclusive nesse sentido de nós sermos hoje, em grande parte controlado, certo? Aquilo que vários autores abordam sobre o poder, né, das grandes empresas do mundo digital, dos algoritmos, de toda essa performatividade de um mundo, digital, onde o mundo analógico, o mundo sensível, parece ser cada vez mais um subproduto, né. Eh, no entanto, esse é o mundo real que nós habitamos, embora em colapso, né, embora em chamas, nós vivemos num mundo em chamas, e é preciso destacar isso. Então é essa a ideia. Eu acho que o grande desafio hoje é nós permanecermos humanos, Cer certo? eu queria fazer uma pergunta, assim, já estamos na nossa hora, mas, essa está me incomodando aqui, eu tenho que ver como é que eu faço. Tá. Jung estudou a religião enquanto fator psíquico, né, ele foi entender o que é o fator psíquico da religiosidade. Já que a gente está falando de religiosidade, de religião islâmica, né, e de religião de um fato desse como fator psíquico, eu queria te fazer a pergunta, assim, até para esclarecer para quem está escutando. A porta de entrada para esse mundo intermediário seria o exercício da fé enquanto fator psíquico? Você me fez uma pergunta bastante complexa, embora tenha uma aparência simples. Eh, Vamos tentar pensar juntos, né, porque assim, talvez problematizando a questão, de novo, se a gente for pensar numa recepção hoje no nosso mundo ocidental, para muitas pessoas fé e crença é uma mesma coisa, e são coisas absolutamente distintas. Tanto é que na tradição a qual espiritualmente Henri Corbin pertencia, que é a tradição cristã, ele se manteve toda a vida como um protestante praticante, tanto quanto eu sei. A fé é uma virtude, é uma das virtudes maiores junto com a esperança e o amor, certo? Então nós teremos primeiro uma questão de reflexão e problematização, de que assim como os termos ligados ao campo semântico daquilo que a gente entende como imaginação são problemáticos, e agora eu lembrei o título do livro do Gilberto Durand, que é a imaginação simbólica. Interessante isso, né, a imaginação simbólica é o título desse livro, que está em português, acho que esgotado, mas para o ouvinte que estiver interessado, né, é uma boa porta de entrada aí para esse mundo do qual nós falamos. E de certa forma toda a obra do Gilberto Durand, que foi um grande pensador, um grande intelectual. Então nós precisaríamos distinguir isso, assim. Eh, eu fiz aqui um aporte, que eu achei necessário, por sermos brasileiros, falando no Brasil, das tradições espirituais dos nossos povos originários. Eu acho que é problemático a gente usar a palavra fé, né, em se tratando disso. Então, na verdade, quando a gente fala de espiritualidade, eh, e ligada a essa dimensão das tradições espirituais, não necessariamente a gente está falando em fé,
certo? Eh, eu acho que talvez o que a gente precisasse exercer hoje é um trabalho eh, não consigo não deixar de pensar na Simone Weil aqui, né, na ideia de cuidado, de Sim. atenção, certo? Eh, ou seja, eu acho que talvez haja uma pedagogia, inclusa na vida, na medida em que a gente a exerce com cuidado e atenção, certo? Sim. Para tudo, para esse universo, para nós, para o outro. E, de novo, o grande desafio aí é exatamente esse de que, eh, especificando esse regime de vida, nós hoje, um grande sinônimo do consumismo é a ideologia do individualismo, certo? Que está ancorada dentro da exacerbação do egoísmo, certo? Então, eu acho que a gente se abrindo para a vida, dentro disso que eu estou falando aqui como pedagogia do viver, eh, a gente vai estar criando um caminho e volta aí para uma coisa, que é fundamental lá na filosofia, nas suas origens, certo? Que a filosofia se dá através do diálogo, e aí a gente lembrar que a palavra diálogo, ela vem do grego, certo? E esse dia aí significa através, e o logos é isso, é a linguagem e é a razão, pensamento. E que talvez nós nos abrindo a isso, a gente possa, se abrir para a vida, que eu acho que foi uma coisa que a gente está fazendo aqui, né, esse bom diálogo em que, claro, eu falei bem mais do que vocês, mas nós estivemos todo o tempo dialogando, e eu espero não ter sido, já que a gente está se aproximando do final, muito hermético, mas infelizmente ou felizmente, é um assunto que demanda esse cuidado de explorar e fazer precisões, né, de termos, de linguagem, e de explorar as especificidades, e que é fascinante, ou seja, o mundo imaginal, o acesso a ele é aquilo que pode ser, aferido na nossa prática, quando nós vivemos com mais atenção e cuidado. E de novo o desafio, né, porque justamente, o regime do consumismo é aquele da descartabilidade das coisas. Ou seja, tá imbuído na descartabilidade das coisas a falta de cuidado, de atenção com elas, certo? Eh, então eu acho que, assim, essa ideia da vida como obra de arte, ela remete a cada o fundamento nosso de cada um de nós como ser humano, como um tipo de artista, né, especial, particular, né, especial não no sentido de diferente, mas da nossa singularidade, de cada um de nós, seres humanos. Essa ideia que está presente nas tradições espirituais de que nós não nascemos prontos. Nós temos um trabalho a ser feito, um trabalho no mundo e um trabalho sobretudo conosco mesmo. Um trabalho que de alguma forma o normal das pessoas, né, faz em algum grau, ou seja, a gente vai se aprimorando, né, no viver, a gente vai aparando algumas arestas da nossa personalidade, a gente vai procurando, a princípio, né, viver em mais harmonia, e viver em mais harmonia é um desafio conosco mesmo, com o outro, com os outros, com o mundo. Então por isso que eu digo, é uma pedagogia que está implícita dentro da própria vida, originariamente. E por que aqui eu destaco a palavra originariamente? Porque, voltando lá para Pasolini, a instauração desse novo regime, desse novo tipo de fascismo, desconstitui tudo isso e nos coloca numa vida bastante artificial, bastante,
desconectada, né, da própria vida. E aí é o grande perigo, porque hoje nós temos, quando falamos dessa frase da vida como obra de arte, nós temos sim, uma pequeníssima fração, né, do humano, que acha que, são privilegiados e têm o privilégio de viver a sua vida, de serem criadores da sua vida, mas dentro dessa perspectiva de um individualismo e de um egoísmo e de uma exclusão, né, no fundo, eh não só do mundo e do outro, como no fundo de si mesmo, né. Coisa que infelizmente essas pessoas não percebem, certo? A gente vive hoje, nesse grande desafio. É, a gente está chegando realmente no final. Eu acho que uma das coisas que mais me impressionou e que fica como uma frase forte, uma colocação forte, ah, a despeito de todos os autores que foram citados, é justamente a necessidade hoje da gente defender a nossa humanidade, né, do quanto é necessário a gente se preocupar cada vez mais com isso, né, frente a tudo isso que o Madalena falou e que ele citou como um grande apontador dessa história, a obra do Pasolini, né, que há mais de 50 anos já apontava para essa perda da humanidade, né. Então estamos chegando no final, queria fazer os agradecimentos ao Madalena por ter aceitado o nosso convite, realmente um tema muito importante, a gente trouxe hoje muitos autores, muitas questões. Eu acho que falou da história do conhecimento ser um pouco hermético, mas eu acho que não tinha como ser de outro jeito, sim, né. E ficam aí as sugestões para aprofundar o tema, né. Madalena, muito grato, foi uma conversa realmente muito rica. Obrigado por ter aceito o convite. Deixo aí aberto para você fazer mais alguma consideração que você deseje, né. E para o Arley também se despedir. De minha parte, eu só queria começar uma campanha para traduzir Corbin para português. É uma boa, é uma boa. Eu endosso isso, eu acho que é um autor que deveria estar mais presente através da tradução de, eh, pelo menos começar a traduzir algumas de suas obras. Eh, há algumas pessoas que estudam Courbet, né, no Brasil, claro. Eh, Mais uma vez, agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui em contato com vocês e com os ouvintes do podcast. Abraço a todos, assim, esse abraço virtual. E acho que destacar isso, que o grande desafio nosso é permanecer humanos, que é o ponto de partida para a gente exercer cada vez mais vigor, essa arte de ser humano, que é uma arte, né? Não é um cumprimento de metas com planos e objetivos, mas é a ideia de se abrir ao real, de descobrir o real, e esse mundo dos imaginários é, sobretudo, alguma coisa que nos constitui, certo? Então, como eu falei dessa pedagogia que está implícita na vida, é é esse exercício, né, de se abrir para a vida, certo? Muito obrigado a todos e a todas. Maravilha. Então é isso, obrigado Madalena, obrigado Arley, tá aqui comigo mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado do episódio e a gente se vê na próxima. Grande abraço. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.